Um país que guarda a memória da escravidão, de onde homens e mulheres eram embarcados para as terras do continente americano, entre elas, o Brasil. Você vai conhecer brasileiros que séculos depois fizeram o caminho de volta e trabalham para ajudar essa nação africana a superar uma história de pobreza. Um país com lindas paisagens e um povo alegre, mas marcado pela pobreza e pela escravidão. Assim é o Senegal, um lugar cheio de desigualdades. Mas sabe quem tem feito a diferença em meio a tantos problemas? Voluntários brasileiros. O Senegal fica no extremo oeste africano. Tem cerca de 16 milhões de habitantes e uma área que caberia inteira no estado do Paraná. Nossa viagem começa em Dakar, a capital do país. O Senegal é um país jovem, deixou de ser colônia francesa há 55 anos. A língua oficial ainda é a francesa. Mas a maioria da população fala idiomas de etnias diferentes. O Senegal ainda carrega a herança da escravidão. Na época da abolição, o país foi o último a deixar de vender homens e mulheres negros e ganhou muito dinheiro com isso. O tráfico negreiro acontecia na ilha de Gorée, bem perto da capital. O passeio de barco da cidade até lá dura apenas 20 minutos e custa 500 francos senegaleses, o equivalente a R$3. A ilha, hoje considerada patrimônio mundial da humanidade, era conhecida por centralizar a venda de escravos de todo o continente. O lugar já foi visitado por autoridades de todo o mundo. Esse lugar que a gente está aqui agora é a Casa dos Escravos. Era para cá que os escravos eram trazidos antes de serem levados para outros países das Américas e da Europa. Mas aqui eles passavam por uma espécie de triagem. Primeiro, eles entravam aqui. Era aqui onde eles eram pesados, separados. Aqui era dito se eles tinham saúde suficiente para serem escravos ou não. Depois de sair dessa sala, eles eram divididos por gênero ou idade. Por exemplo, os homens eram trazidos para cá. Essa é a primeira sala onde ficavam os homens. As crianças vinham para uma outra sala aqui do lado. Ficavam separadas aqui. Separadas, inclusive, das mães. A sala é escura, fria. A sala onde as mulheres ficavam era essa aqui do lado. Aqui tinha apenas pequenas passagens que eu imagino que dava para elas se comunicarem com os filhos, caso as mulheres que estivessem aqui tivessem filhos. Mas não dá para passar, ó, quase nenhuma mão. Moças jovens e bonitas eram levadas para o andar de cima, onde ficavam os administradores. Elas serviam como prostitutas para esses homens. O local virou ponto turístico. Ganhou até um museu com peças e ilustrações da época. Um museu de tristes memórias. Aqui era a solitária. Bom, você não consegue nem entrar em pé, você tem que se abaixar para conseguir entrar. É muito escuro e muito frio também. É impossível entrar aqui e não sentir angústia, se emocionar, não imaginar os horrores que muitos negros passaram aqui dentro. Mas o que os escravos mais temiam aqui era a chamada Porta do Inferno. Os escravos que não estavam sadios, que não eram considerados sadios, vinham para esse lugar e eram jogados ao mar, jogados aos tubarões. O Senegal fica a apenas 200 quilômetros do deserto do Saara. Por isso, muitas cidades são atingidas com frequência por tempestades de areia. Mas o tempo ruim não esconde construções grandiosas. O monumento da Renascença africana
é a maior estátua do continente. Tem 49 metros de altura e é todo feito em bronze. Foi construída em parceria com vários países africanos e custou o equivalente a 86 milhões de reais. A imponência da construção contrasta com as desigualdades do país. Quem sofre mais são as mulheres. No país, elas são criadas para serviços domésticos e têm o costume de usar lenços na cabeça para demonstrar que são pessoas de respeito. Em alguns momentos da viagem, eu tive que fazer o mesmo. 80% das mulheres são analfabetas. Para elas, o importante é servir os maridos e suas famílias. Já na saúde, o governo até constrói hospitais e postos de atendimento, mas tudo é pago, desde os medicamentos até uma consulta médica. A economia do país é movida principalmente pela pesca e pela extração de minérios. No interior, a desigualdade e os contrastes sociais ficam mais acentuados. Viajamos 2 horas de carro até a região de Chiajai, onde 500 famílias moram isoladas em aldeias. Aqui, os moradores vivem em cabanas feitas com tijolos fabricados por eles e cobertas de palha. Essa aldeia aqui se chama Petmahá. Aqui não tem água nem energia. Para carregar o celular, por exemplo, as pessoas têm que andar cerca de 2 horas até a cidade mais próxima. Nesse caso aqui, moram cerca de 40 famílias. A maioria delas formada apenas por mulheres e seus filhos. No Senegal, a poligamia é permitida. Por isso, a maior parte dos maridos não vive com suas esposas. As crianças se impressionavam com a nossa presença. Não é comum ver gente nova por aqui. A ajuda só chega através de voluntários vindos do Brasil, especialmente de Pernambuco. No dia da nossa visita, eles promoviam uma festa para as crianças com muita música e brinquedos. As crianças estão na maior expectativa por receber os presentes que foram arrecadados pelos voluntários que trabalham nos projetos sociais aqui. Eles fizeram campanhas pela internet e arrecadaram mais de 1000 presentes. O mais interessante é que a arrecadação também foi feita entre as crianças de vários países, como o Brasil e até o Canadá. Este senegalês é um dos líderes da aldeia. Segundo ele, as crianças ficam muito felizes, não somente por ganhar presentes, mas também porque têm a chance de ver homens brancos, que elas acham que nunca saem das cidades grandes. A solidariedade também chega à periferia das grandes cidades. Há 3 anos, o pernambucano José Carlos se mudou com a família para o Senegal. Desde então, transformou a garagem da casa onde mora em sala de aula. Ensina informática básica e manutenção de computadores para jovens carentes. Esse curso aqui em Dakar é muito caro, então a gente está oferecendo a pessoas de classe baixa, pessoas que não tinham dinheiro para pagar esse curso, estão conseguindo ter acesso a essa formação. Os mais talentosos ganham um empurrãozinho para a vida profissional. Os melhores alunos a gente indica para as empresas que eu já tenho um contato e que eu entrego a carta de recomendação e o currículo do melhor aluno do curso. José Carlos também capacita outros voluntários. Um dos alunos do curso é do Senegal. Ele está aprendendo para poder ensinar. Débora, esposa de José Carlos, também assumiu um papel importante nessa jornada. Ela é professora de francês. Ensina o idioma oficial do país às mulheres analfabetas. Essa jovem tem apenas 21 anos e nunca teve a oportunidade de ir para a escola. Agora, sonha até com uma profissão bem inusitada. Ela quer ser uma comediante. Algumas delas vêm com limitações tão grandes que o meu principal trabalho vai ser, talvez, de não colocá-las no mercado de trabalho, mas de eu ser alguém que se importa com elas. Alguém que está aqui, que diz assim, você é inteligente, você é capaz, eu estou muito orgulhosa de você. E, infelizmente, essas são expressões, frases que muitas delas nunca ouviram.
O casal faz parte de uma rede de empreendedorismo que se formou a partir do Recife. Aqui no Senegal, eles sobrevivem dando aulas para quem pode pagar. E ensinam de graça quem não pode. José Carlos e Débora estão entre os cerca de 4.000 voluntários de todo o mundo que atuam em missões humanitárias em várias partes do Senegal. Há 20 anos, o cearense Erasmo dá aulas de futebol para meninos da comunidade de Embissal. Nem o sol escaldante, nem a sensação térmica de 50 graus, nem a boiada que atravessa o campo, nada interrompe o sonho desses jovens. David Silva, David Luiz, Douglas Costa. Erasmo dá a essa turma a esperança de mudar de vida através do esporte. Perto dali, a mulher dele cuida das famílias dos jovens. Salete é a enfermeira do único posto de saúde da comunidade, onde os moradores não têm acesso à saúde pública. Essa senhora trouxe o bebê de 5 meses para o atendimento pela primeira vez. O problema dele era muito simples, assaduras. Mas a mãe nunca tinha sido orientada sobre o tratamento. Nós temos, assim, uma saúde precária em vários sentidos, né? Em termos de material, de estrutura, de pessoas. O pouco que a gente pode fazer, eles são agradecidos. Os brasileiros sabem que, para essas pessoas, muitas vezes o trabalho voluntário é tudo o que elas têm. Sensação de missão cumprida para quem cruzou o Atlântico e ajuda a resolver os problemas de desconhecidos. Mais que isso, gente que dá ao outro a chance de imaginar um futuro melhor. Dar é melhor que receber.